Para quem está acompanhando aí de perto as eleições para a Prefeitura de São Paulo, tá vendo que a situação está acirrada, não é mesmo? Agora que a gente tem os candidatos concretos, já fecharam as chapas, a gente tem que ver que a briga não acabou. E a briga continua e sempre. Se tem briga, o Pablo Marçal vai estar entre um dos candidatos que está no meio dessa briga. Pois é, Pablo Marçal fez a própria publicação onde dizia: entendo de cérebros, e o seu já está dominado. Nisso, ele coloca um vídeo do próprio Ricardo Nunes falando sobre um tema um pouco curioso. Dá uma olhada. As duas pessoas, né? Eu não bebo, a não ser Coca-Cola, água e suco. Não bebo nem cerveja, não bebo nada. Mas eu até, já orientado, fui fazer ontem um exame toxicológico, né? Vai sair o resultado aí, porque sempre vem as maldades das pessoas, né? Agora você vê um nível muito baixo, né? É uma coisa totalmente desproporcional. É algo que a gente tem que lamentar, a gente espera que a política possa avançar. Eu só vi proposta dele que vai fazer um prédio de 1 quilômetro de altura, né? Eu fico imaginando a pessoa que vai ter que chegar meia hora antes para subir o elevador, e o que isso muda a vida das pessoas. E quem faz isso é o privado, ou seja, está muito fora daquilo que é de interesse da cidade. Ou que vai fazer um teleférico circulando pelas comunidades e vai fazer um polo gastronômico de turismo nas favelas. É de quem não conhece a cidade, né? Indiscutivelmente é um grande coach, é um grande influenciador aí da rede social, mas ele entende muito de rede social. Eu entendo de ações e quando você tem uma pessoa que, ao invés de chegar lá e colocar um pouco da sua história, do que fez, do que pretende fazer, faz um chá revelação, né? Quer dizer, uma coisa. Mas ele mesmo diz que ele tem essa estratégia de criar polêmicas para atrair seguidores. Ele fala isso abertamente, já falou inclusive em entrevistas aqui à Jovem Pan, quer dizer, coloca o caos para poder atrair ali as curtidas. Eu estou curioso para que ele possa dizer ali quem são as duas pessoas, né? Eu não bebo, a não ser Coca-Cola, água e suco, não bebo nem. Vocês viram, a treta começou no seguinte: o Pablo Marçal já disse realmente que usa da polêmica para conseguir visualizações e veio de certa forma, gente, é uma estratégia ótima quando você não tem um candidato que te apoia dentro da Prefeitura de São Paulo, ou seja, o Ricardo Nunes tem o Bolsonaro, o Pablo Marçal já está sozinho. Então, ele está usando as estratégias que ele tem, ou seja, criar polêmica e chamar atenção para ele, né? E no meio dessas polêmicas, o Pablo Marçal disse que tinha dois dos candidatos que estão ali para a Prefeitura de São Paulo, que era cheirador de pó, ou seja, vocês sabem o que ele quis dizer com essas palavras. E aí o Ricardo Nunes falou: olha, eu não bebo, e eu não sou esse cheirador de pó que ele tá falando. E no meio disso tudo ele ainda critica, fala que o Pablo Marçal, né, ele sabe mexer com as redes sociais, ele sabe dominar as redes sociais, enquanto o próprio Ricardo Nunes tem aí o foco mais nas políticas sociais, né, gente? O que acontece? Eu, de certa forma, concordo e não concordo. Por que eu falo para vocês? O Ricardo Nunes ele tem mais época de campanhas entre política do que o Pablo Marçal. O Pablo Marçal está extremamente novo agora entrando na política, ou seja, ele não pegou ainda grande parte do que acontece lá dentro. Mas as políticas que o Pablo Marçal pretende colocar para a cidade de São Paulo são boas, porque, indiferente do Ricardo Nunes, ele tem uma visão de como um cidadão de São Paulo e não como um político, o prefeito de São Paulo, entendem? Ou seja, ele já teve uma outra visão do que o Ricardo Nunes. E, além disso tudo, né, querer colocar o empreendimento dentro de favelas, gastronomia, é uma coisa muito possível e que arrecadaria muito dinheiro para São Paulo. Porém, para que isso seja feito, precisa de uma outra coisa: incentivar, fiscalizar e ainda ter a segurança dentro das favelas, porque você não vai para uma favela se não tiver segurança, se você correr risco lá, ou seja, precisa de muita coisa. De certa forma, acho que os dois são candidatos muito bons, um apoiado pelo Bolsonaro e o outro que não é apoiado por Bolsonaro. Mas se tivesse que escolher entre um dos dois, em qual eu votaria, se eu tivesse em São Paulo, provavelmente eu votaria no Pablo Marçal. Que eu acho que o Pablo Marçal tem uma mente um pouco mais nova, é alguém que está chegando agora, que tem umas ideias mais diferentes. E o Ricardo Nunes ele já está lá há um tempo, ou seja, já sabemos as propostas e mais ou menos qual será a linha de São Paulo com o próprio Ricardo Nunes. Ou seja,
Eu apostaria um pouco no novo e daria uma chance para o Pablo Marçal, porque ele está bem empenhado quando a gente fala da campanha para a Prefeitura de São Paulo, né? Não é à toa que ele está criando várias polêmicas para conseguir, né, ter aí, então, o seu palco dentro dessa candidatura, não é mesmo? E quem entra em polêmica, só que diferente do Pablo Marçal, não entra em polêmica para se promover e sim para esconder as cagadas que seu colega faz, é o Lula, né? Que entrou em polêmicas por causa da Venezuela. Só que ao contrário do que ele achou que todo mundo ia bater palma, falar que lindo, Lula defendendo um ditador sanguinário, pois é, ninguém fez isso e todo mundo caiu matando em cima do Lula. Pois é, dá uma olhada. Aspas dos resultados, exatamente o que a ditadura de Maduro trata de evitar. E conclama as duas partes, ditadura e oposição, ao diálogo. É uma falsa equivalência. Quem agride, engana e frauda é a ditadura. Quem está sendo reprimida, perseguida e sufocada é a oposição. O governo brasileiro se sente respaldado por países, entre eles a França, ao pedir que Maduro publique os resultados, mas sem dizer o que vai acontecer se ele não publicar. Durante quase 2 décadas, o PT e Lula se empenharam, inclusive com dinheiro do contribuinte brasileiro, para garantir a sobrevivência do chavismo e seus desatinos. Ao que tudo indica, essa cumplicidade não deu ao Brasil de Lula III qualquer alavanca sobre o comportamento de Maduro. O mesmo ocorre com a tentativa de criar uma espécie de eixo de esquerda com os governos da Colômbia e do México. Não existe, porém, nenhum plano para tirar a ditadura do poder. Lula pede em termos gerais o respeito à soberania do povo venezuelano. É exatamente isso que a ditadura chavista desrespeita há muitos anos. O que Maduro e aqueles que até aqui o apoiaram como Lula, o que fariam de diferente agora? O candidato da oposição... Pois é, o que fariam de diferente agora? Quem apoia é conivente, quem apoia teve sua participação para que isso acontecesse. E não tem desrespeito maior do que você colocar e apoiar um ditador que tira a soberania do próprio povo. Para quem não sabe, o povo é soberano, tá, gente? Não é Nicolás Maduro que tinha que ser soberano, e sim o povo. O que ele disse aqui não tem nem sombra de dúvidas de que tá errado, tá? Tá super certo, tá, gente? É uma das falas mais certas que eu já vi. Criticou o governo Lula, não só o governo Lula, como o governo também da Colômbia e do México, que estão coniventes com isso, por coincidência, só por coincidência, tá? São os países que são ricos quando a gente fala do narcotráfico. Pensa comigo, narcotráfico, narcos, traficantes. Quem que você vê os 3 países na primeira mente sua? Colômbia, normal, tamanho. Além disso, também o México e o Brasil. Pois é. Por que a tríplice narcotraficante está apoiando a Venezuela? Por que será? Porque a gente sabe que esses países, quando se fala de narcos, são países muito reconhecidos no mundo inteiro, né? E estão apoiando aí a Venezuela. Pois é. Só um leve comentário que eu faço com vocês, né? E aí ele diz que a Venezuela está aí numa situação muito terrível, onde o povo está passando por diversas dificuldades e, na verdade, o Lula ele finge que não vê para não ficar de ruim com o seu amigo. E o Lula vai fazer isso até que ele consiga. Acredito eu que, assim, Maduro vai ter o Lula do seu lado até o fim, independente do que aconteça. Até mesmo quando saem umas matérias como essa. Ou seja, Nicolás Maduro anuncia que rompeu as relações com o WhatsApp. O que a gente está vendo aqui é uma censura, tá, galera? Para quem diz que Venezuela é uma democracia, no mínimo relativa, não existe censura e nem democracia relativa, tá bom? Porque isso é coisa de regime autoritário e ditadura, que é a essência-chave para você criar uma ditadura, censura. Isso aí, e é exatamente o que o Nicolás Maduro está fazendo agora no seu governo. Dile no a WhatsApp! ¡Fuera WhatsApp de Venezuela! Porque ahí los criminales amenazan a la juventud, a los líderes populares. Deje teléfonos
desde teléfonos de Colombia, de Miami, de Perú, de Chile. Se esconden cobardes detrás del anonimato, pero le digo a los fascistas cobardes, ustedes se esconderán, pero la juventud patriota y revolucionaria está en las calles y jamás nos esconderemos. Primer paso, retiro voluntario, progresivo y radical de WhatsApp. Vocês viram? Ele vai tirar o WhatsApp porque, segundo ele, o WhatsApp ele vem trazendo desinformações e vem uma série de ódio contra a Venezuela, contra o povo que é patriota e progressista da Venezuela. Ou seja, não é porque... Aliás, ele cita e critica, né, vamos falar, a própria Colômbia, que apoiou ele, né, os próprios colombianos. E, acredite ou não, para Nicolás Maduro, isso aí não é porque ele é um ditador sanguinário e, sei lá, criou umas 50 mil formas de atrocidade de como fraudar uma eleição. Pode até escrever um livro depois dessa. Mas, segundo o Nicolás Maduro, não é por isso que ele está sendo aí, né, ditatorial e tirar o WhatsApp. E sim porque ele está defendendo a pátria e os direitos das pessoas da Venezuela. É para acabar, né, gente? Como é que em pleno 2024 a gente ainda tem umas atrocidades dessa? Me pergunto seriamente isso. E vocês, o que vocês acham? Para mim não era nem para existir mais ditadura. Como é que temos ditadura em pleno 2024? Aí já passamos por diversas coisas. Primeira, Segunda Guerra Mundial, tá tendo guerra da Ucrânia, guerra de Israel, e aí o diabo a quatro para frente. E a gente ainda tá aí com ditaduras até hoje. Vocês terem noção do quanto essa situação é perigosa. Ou seja, tem ditaduras que vieram desde lá atrás, desde a Segunda Guerra Mundial tem ditadura, até mesmo até agora. Ou seja, ditaduras têm tendência a ter longos governos. Então, se o cara tá aí há muitos mandados, pode ficar na dúvida, porque provavelmente seja uma ditadura. Mas vamos lá, né? Teve várias pessoas que falaram vários temas e foi o seguinte. A Globo News publicou a matéria Xadrez da Geopolítica. 30 ex-chefes de Estado dos países da América Latina e Espanha enviaram uma carta para o presidente Lula pedindo que ele reafirme o compromisso com a democracia da Venezuela. Ou seja, está pedindo para que o Lula decida para que lado ele vai e, no caso, fique contra o Nicolás Maduro. Mas o seguinte, em Santiago, onde se encontrou nessa segunda-feira com o presidente do Chile, Gabriel Boric, para tratar de relações comerciais entre os dois países, Lula cobrou transparência nos resultados das eleições venezuelanas. Aquela mesma transparência que a gente viu que o Nicolás Maduro não entregou as atas na data certa e tem até boato que tinha chinês falsificando ata. Ou seja, transparência total, galera. Além de diálogo com o governo de Nicolás Maduro e a oposição lideradas por Maria Corina. Ou seja, o Lula está pedindo o impossível. Pois é quase a mesma coisa que ganhar na loteria, para vocês terem noção. O Lula quer que a Maria Corina, opositora que está sendo perseguida por Nicolás Maduro, a guarda bolivariana e ameaçada, chegue lá, bate na porta assim do palácio e fala: bom dia, queria conversar com o Nicolás Maduro para a gente decidir alguma coisa sobre essas eleições, porque eu acho que o Edmundo Gonçalves ganhou, mas eu tô achando que você perdeu. Aí o Maduro vai virar para ela e falar assim: não tô nem aí se ele ganhou ou não, porque eu sou um ditador e eu vou acabar com vocês. Pois é, super pacífico de se resolver esses problemas. Mas pro Lula ele acha que ele tá no mundo, sei lá, dos Teletubbies, provavelmente, para que isso aconteça. Só se for um desenho infantil para uma coisa dessa acontecer, porque se for na vida real, vocês sabem o que rola. Vocês sabem que vai ser aí uma chacina que vai acontecer. E além disso também, vamos voltar ao ponto, né, que em pauta, Demetrio Maggioli meio que citou a postura do governo e analisou que o Brasil é cúmplice de repressão de Nicolás Maduro, com todos os sentidos possíveis. Não tem nem como dizer como o Lula não conseguiu ser cúmplice disso. Porque o Brasil está dizendo, aos murmúrios, que quer ver as atas. As atas, na verdade, já estão aí. A oposição as mostrou. Seria preciso provar que elas são falsas, porque nada indica que elas são falsas. Então as atas estão aí.
O Brasil precisa falar alguma coisa sobre essas atas, que estão aí. Mas é mais importante do que isso. O Brasil precisa defender a liberdade das lideranças de oposição e dos manifestantes. Isso é um compromisso que está ligado ao Acordo de Barbados, do qual o Brasil é fiador. Em vez disso, o que o Brasil faz é se recusar terminantemente a qualquer encontro com Maria Corina Machado. A única coisa que é uma posição absoluta do Brasil, que não é negociável, é que o Brasil não se encontra com a principal liderança de oposição que está sob ameaça de prisão. O Brasil não envia um representante para se encontrar com ela. E já avisou que com ela não fala. O Brasil não disponibiliza a sua embaixada como refúgio dos líderes da oposição, se isso for necessário. O Brasil é cúmplice da repressão de Nicolás Maduro. Não se trata apenas do fato de que existe uma ditadura num país vizinho. Existem ditaduras pelo mundo afora e o Brasil não vai fazer uma cruzada mundial pela democracia. Um país vizinho é diferente, mas no caso é muito diferente. Por que é muito diferente? Porque o Brasil foi um dos patrocinadores junto com os Estados Unidos. Pois é, o Brasil, ele meio que assim, financiou, falou que estava fiscalizando a Venezuela. Ou seja, se o Brasil fizesse isso com o Irã e tivesse eleições lá, com certeza, se acontecesse alguma coisa de errado, o Brasil seria responsável. No caso da Venezuela, é a mesma coisa. O Brasil se responsabilizou sobre isso. Então, o mínimo que o Brasil tinha que fazer era realmente ou ter conversado com a oposição, coisa que o Brasil não fez nenhum contato com a oposição, e além de não fazer contato nenhum com a oposição, se eles precisarem até mesmo de refúgio, o Brasil não abre fronteiras, não abre embaixadas para essa galera, ou seja, está sendo conivente com o governo de Nicolás Maduro, não é mesmo? E para piorar, vamos lembrar um ponto principal do porquê que eu falo para vocês que o negócio está feio mesmo aqui no Brasil. O Brasil cobrou atas, falou: queremos atas, Nicolás Maduro, mande suas atas que a gente só vai responder com atas. Aí a oposição vai lá e divulga as atas deles, que são verídicas muito mais do que provavelmente a do Nicolás Maduro, não é mesmo? E o Lula finge que nada aconteceu, porque até agora não tem uma nota falando sobre as atas da oposição, falando que as atas realmente foram verdadeiras. Ou seja, falando, as atas foram verdadeiras, se perdeu mesmo, Nicolás Maduro. Ninguém falou nada. Todo mundo fingiu que nada estava acontecendo e vai continuar fingindo que as coisas não estão acontecendo na Venezuela. Ou seja, o governo Lula já declarou de que lado ele está e, com todas as formas possíveis, já colocou que ele é cúmplice do que aconteceu na Venezuela, né? E o próprio Camarote detonou o Lula por total. A gente colocar aqui, não é essa fala assim no script do Itamaraty, num discurso lido, todo até meio constrangido, né? E mesmo assim é uma fala muito tímida. A fala do Lula é aquela fala da semana passada, que ele falou de forma solta, que estava tudo normal lá, que não tinha nada de grave. E o que a gente está vendo na Venezuela, para concluir, Helder, e que é a grande preocupação, é uma ditadura em ação, é uma ditadura perseguindo opositores, é uma ditadura prendendo opositores, é uma ditadura que a gente tá vendo que está acontecendo, que está usando da força para intimidar a população. Então, diante disso, não tem como justificar o silêncio do Brasil, especialmente do presidente Lula, que é o que conclama ali esses líderes mundiais, que já governaram países e tudo, lideranças importantes. Não tem como a gente justificar que no Brasil temos uma democracia e temos uma posição silenciosa em relação ao massacre que a gente está vendo, que essa perseguição à oposição lá é algo extremamente grave. Não tem como ficar justificando isso ou silenciando em relação a isso. Agora, a verdadeira posição do Lula, é importante a gente colocar aqui, não é essa fala assim no script do Itamaraty, num discurso lido, todo até meio constrangido, né? Vocês viram, né? O Lula fez sua falinha
escrita pelo Itamaraty, que, aliás, foi uma porcaria quem escreveu isso, porque não esclareceu nada para o povo. Não esclareceu absolutamente nada, gente. Eu não sei vocês conseguiram ver alguma coisa esclarecida sobre as falas do Itamaraty. Porque até hoje eu vi que ficaram em cima do muro e estão esperando umas atas que nem existe. Ou seja, as atas que servem são as atas de Nicolás Maduro. Se for da oposição, não serve. Sem contar que por o Lula ter sido um líder mundial mesmo. Vamos falar, o Lula queria só para o próprio Mandela. Opa, até falei errado para vocês, é Mandela, tá? Falei errado o nome do presidente da África do Sul, do ex, no caso. O que aconteceu? O Lula queria ter essa fama que ele teve. Embora a gente sabe que a história dele é outra, né? Uma coisa é o que o mundo fala e outra coisa é que o cara fez de verdade. Pra quem não sabe, o cara participou de várias outras paradas bem duvidosas, né? Mas não vou entrar nesse assunto porque a gente não tá falando sobre isso mesmo. Mas ele queria se tornar o próprio Mandela. Não deu certo. Não colou, porque chegou no seu terceiro mandato, a coisa ficou feia pro lado dele. Ele provou que se o país é democrata e ele é um cara que queria ser reconhecido internacionalmente por um grande diplomata, um dos líderes importantes, como Obama, pois é, não colou porque apoiar uma ditadura, isso são duas coisas que não bate, galera. E o Lula fez exatamente isso. Ou seja, o Lula fez isso, tá, gente? Não tem nem o que dizer pra vocês aqui. Pra quem não sabe quem é Mandela, é esse cara aqui, tá? Ele foi presidente da África do Sul e ele foi conhecido e amado por todos como um dos caras que eram mais, a gente pode considerar diplomatas que conseguiu trazer a paz pra África do Sul e foi adorado pelo povo, né? Pelo menos pelo povo da África do Sul. E o Lula queria fazer isso. Não vai colar, não vai dar certo, os brasileiros normalmente não curtem muito mais o Lula, e sem contar os brasileiros, o cenário internacional também caiu com o Lula. E isso foi a queda escrita e feita para o próprio Lula. Mas põe nos comentários o que vocês acharam. Depois a gente volta aqui com mais vídeos e mais conteúdos para vocês. Um beijo e até lá!